Você percebeu que a educação aqui no Brasil mudou de forma significativa nos últimos anos? E olha que eu não estou falando da questão da qualidade do ensino, mas sim da quantidade. Para você que não faz a menor ideia, estou falando sobre um programa criado pelo governo federal que visa aumentar a jornada escolar dos alunos em todo o país. E o nome desse programa? Escola em Tempo Integral. Mas a pergunta que não quer calar: será mesmo que isso realmente melhora o desempenho do aluno? Ou é apenas uma tentativa do governo de pressionar ainda mais o aluno? Como se não bastasse o perrengue que o aluno passa durante o dia todo. Mas enfim, hoje nesse vídeo vamos entender sobre esse programa que já virou uma lei, que planeja transformar todas as escolas do Brasil em escolas de tempo integral. E como isso impacta diretamente não só a vida dos alunos, mas como também dos professores. Por isso, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, se puder, ative o sininho também. Porque eu lhe garanto que esse vídeo vai retratar exatamente a realidade do estudante desse país. As evidências já mostraram que a escola tempo integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Antes de tudo, precisamos analisar essa lei para comentarmos sobre esse programa. Bom, Escola em Tempo Integral tem como proposta aumentar a carga horária dos alunos, exigindo que os institutos educacionais passem a funcionar acima das 7 horas diárias, ou 35 horas semanais. Ou seja, ao invés de você passar das 7 até as 11 da manhã ou das 1 até as 5 da tarde, você passará das 7 da manhã até as 5 da tarde na escola. É claro que isso pode variar de acordo com cada escola ou até mesmo de município, mas é importante ressaltar que esses horários estão completamente desproporcionais à realidade do aluno. Mas nós vamos falar disso depois. Enfim, esse programa foi sancionado pelo presidente Lula como lei número 14.640 de 31 de julho de 2023, investindo 4 bilhões de reais para ampliar as matrículas de escolas de tempo integral em poucos anos. E isso vale tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Na teoria, as escolas poderiam oferecer atividades diversas para o aluno, como atividades das áreas de esporte, artes, tecnologia e etc. Mas na prática, existem muitos problemas relacionados à estrutura de diversas escolas do país. E é isso que nós vamos abordar ao longo desse vídeo. Ok, Luiz, mas se você está falando sobre uma lei que foi implementada 2 anos atrás, por que você está falando disso aí agora? Porque tem 2 motivos. Primeiro, a gente está bem perto de 2026. E até agora, a maioria das escolas não tem atendido muito bem o funcionamento ideal do período integral. Segundo, esse é o meu primeiro ano em que eu estudo em tempo integral, então eu posso lhe afirmar sobre várias coisas que acontecem por lá. Até porque a diferença do comercial com a vida real chega a ser gritante. E por que eu digo isso? Porque a estrutura da escola onde eu estudo não é muito boa, pois lá você não tem a liberdade de escolher alguma atividade que você realmente tem interesse. Muito pelo contrário, eu passo quase 10 horas só fazendo atividades no caderno, o que, além de ser cansativo, não condiz nem um pouco com a proposta da lei e muito menos com a realidade daquele anúncio. E é justamente no próximo capítulo que eu vou abordar em relação a problemas estruturais em diversas escolas do país. Outra coisa que eu acho que é uma coisa que nós vamos colocar em prática é a escola em tempo integral. Ok, agora nós vamos falar sobre os problemas estruturais que estão presentes em várias escolas do Brasil e como isso pode até acabar atrapalhando o desempenho do aluno. Então bora lá. O primeiro problema já começa com a falta de espaço para atender todas as salas ao mesmo tempo. Um exemplo disso é a minha antiga escola. Ela só tinha apenas 6 salas de aula, porém ela conseguia atender as salas de educação infantil até o 9º ano. Isso porque uma parte estudava só de manhã e outra de tarde. Mas, com a implementação da lei, isso acabou complicando para a escola, tendo que transferir uma parte das salas em uma outra escola, pois ela não tinha espaço suficiente para funcionar todas as salas ao mesmo tempo, o que isso acabou se tornando uma zona, o que foi no meu caso.
O segundo problema está relacionado com a possível falta de professores em determinadas escolas, pois sem professor é igual a sem aula, e sem aula é basicamente uma aula vaga. Eu sei que a aula vaga pode ser boa em alguns aspectos, principalmente se for para dormir em sala de aula, mas esse tempo em que você está na escola, porém não está fazendo nada, poderia ser muito bem o tempo em que você estaria se divertindo em casa ou até mesmo na rua. Ou seja, a aula vaga é basicamente uma perda de tempo, pois a escola geralmente não oferece um lazer para o aluno nesses casos. Mas Luiz, e sobre os professores substitutos? Respondendo à pergunta, é o seguinte: em uma escola que depende apenas dos professores substitutos, dificilmente teria uma boa estrutura. Isso se houver professores substitutos, o que é um caso bem específico e raro nessa ocasião. E se duvidar, isso não faz nem o menor sentido. O terceiro problema, que eu já tinha citado anteriormente, é a falta de atividades diversas. Pois pense comigo, você estaria motivado ao saber que daqui a alguns dias ou até mesmo horas, você teria que passar por aquela rotina fodida tudo de novo? Porque porra, pra ficar mais de 10 horas só fazendo atividades no caderno é foda. Pois infelizmente isso é a realidade de várias escolas de tempo integral no país. Até mesmo na escola onde eu estudo também é assim. E olha, eu não preciso dizer aqui que é extremamente cansativo para o aluno. E como são mais de 8 aulas, eles são obrigados a colocar matérias inúteis e irrelevantes como projeto de vida para ocupar o espaço das aulas, pois a escola não tem estrutura para oferecer atividades variadas, ou seja, você não tem liberdade para escolher a matéria que você realmente deseja aprender. Não é à toa que quando você chega em casa você já não se sente motivado para fazer nada, pois você é obrigado a fazer atividades que você não tem interesse, o que acaba se tornando algo bem desgastante ao longo do tempo. O quarto problema, que é um dos mais graves, é o ambiente inadequado para os alunos. Imagine você ter que acordar cedo para sair do conforto da sua casa para ir passar 8, 9 ou até 10 horas em uma sala abafada onde o ventilador nem funciona direito. E você teria que ficar preso em uma sala quente com calor de 40 graus Celsius. É pedir para que o aluno acabe morrendo de vez. Se duvidar, o aluno pode até desmaiar, pois seria torturante o aluno ter que passar por aquela sala abafada por muitas horas todos os dias. Mas graças a Deus que pelo menos na escola em que eu estudo, tem 2 ar-condicionados em cada sala. Mas mesmo assim, eu sei que não é o caso de todas as escolas. E sem falar na questão de alguns alunos, se é que pode ser chamados de alunos, que saem quebrando as coisas da escola, tipo cadeiras, portas e até mesmo janelas. O que na minha opinião são um bando de hipócritas. Pois os mesmos que ficam reclamando da situação da escola são também aqueles que ficam destruindo coisas que nem são deles. Porque assim, mesmo que a situação da sua escola esteja uma merda, isso não justifica de você ser um completo imbecil para sair quebrando as coisas de lá. Pois além de ser um ato de vandalismo, você não está colaborando para que a situação melhore. Muito pelo contrário, você está piorando ainda mais a situação. E se você é um desses vândalos, eu apenas peço para que saia desse vídeo. Enfim, além desses 4 problemas que eu já tinha citado, ainda tem outros, como a falta de transporte, falta de merenda, falta de higiene adequada, entre outros. É claro que isso não se aplica a todas as escolas de tempo integral, pois existem alguns em que a estrutura deles realmente são boas para funcionar em período integral. Mas de qualquer forma, quase todas as escolas vão ter algum tipo de problema, pois eu sei que não é fácil uma escola realmente se adaptar ao período integral, ainda mais de um ano para outro. Agora, deixando os problemas um pouco de lado, vamos falar sobre alguns pontos positivos que a escola em tempo integral pode oferecer. Até porque não seria justo eu apenas criticar esse programa sem nem chegar ao lado positivo. E, acredite se quiser, mas isso aqui tem um lado positivo de alguma forma. Então bora lá. O primeiro ponto positivo é a questão de poder deixar o aluno em um lugar enquanto você está trabalhando. Não que eu concorde muito com essa ideia, já que evidencia que a escola é como se fosse um depósito para crianças e adolescentes, mas em casos onde os pais são pressionados a trabalharem por altas horas e não podem cuidar do filho o dia todo, eu acho compreensível de alguma forma, ainda mais quando se trata de uma criança. Mas falando de adolescentes, eu acredito que eles deveriam ter um pouco mais de liberdade se realmente desejam estudar em tempo integral ou não, já que eles poderiam cuidar sozinhos em casa. Até porque, considerando a violência nas ruas,
acredito que o melhor lugar a ficar mesmo é em casa ou até mesmo na escola. O segundo ponto positivo é a melhora na socialização entre alunos. Para quem tem muitos amigos na escola, passar o dia inteiro com eles parece ser maravilhoso, mas é importante ressaltar que algumas amizades podem lhe prejudicar no seu desempenho escolar. Resumidamente, para quem é extrovertido, a escola em tempo integral pode até ser um paraíso para eles, mas infelizmente nós não podemos dizer o mesmo para quem é introvertido. O terceiro ponto positivo é a possível melhora no desempenho do aluno. Para uma escola que tem realmente uma boa estrutura, onde o aluno pode escolher a matéria em que realmente deseja aprender em um determinado turno, isso pode até melhorar na questão do aprendizado no aluno. Mas, em um país como o Brasil, essa realidade passa bem longe. Portanto, apesar desses 3 pontos positivos, a escola em tempo integral atrapalha bastante na rotina e piora a qualidade de vida dos alunos e dos professores de modo geral. E é justamente no próximo capítulo que eu vou abordar sobre como isso impacta diretamente na vida dos estudantes. Agora você quer assinar porra de lei de proibir celular em escola? Bom, já que nós falamos de alguns pontos positivos que a escola em tempo integral pode oferecer, vamos falar sobre os impactos que isso causa nos alunos. E olha, não são poucos. O tanto de perrengue que o aluno vai ter que passar enquanto está na escola o dia inteiro é grande, mas por algum motivo a maioria ainda insiste em tentar esconder isso. Os problemas que são predominantes podem variar como má qualidade de sono, cansaço físico e mental, mais vulnerabilidade ao bullying, possível aumento da evasão escolar, redução da convivência familiar e o menor tempo livre para atividades fora da escola. Vamos falar sobre a má qualidade de sono. Suponhamos que você durma às 10 da noite para acordar às 5h30 da manhã, considerando que o horário das aulas começam às 7 da manhã, totalizando 7 horas e meia de sono, o que é pouco para um adolescente, já que o adolescente precisa dormir em média 8 a 10 horas diárias. Ah, mas é só dormir mais cedo. Cara, eu duvido que um adolescente realmente queira dormir cedo porque vai passar o dia inteiro na escola no dia seguinte, considerando que geralmente o adolescente teria outros afazeres fora da escola. Então seria cansativo para ele só ter que cumprir obrigações sem nem ter o direito de lazer, o que acaba fazendo com que o adolescente tenha uma má qualidade de sono. Na real, enquanto as aulas forem começar em horários que são muito cedos, vários alunos vão dormir em salas de aula, pois as escolas não respeitam a realidade de vários estudantes no país. Se as aulas fossem começar das 9 horas para frente, até que seria mais aceitável, considerando que o cérebro do adolescente ainda está em estado de desenvolvimento. Mas pelo visto ninguém tá nem aí se o aluno consegue dormir bem ou não. Aí depois reclama que o aluno está dormindo em uma determinada aula. Sobre em relação ao cansaço físico e mental, a parada é a seguinte: tem professores que gostam de colocar pressão nos alunos, passando várias tarefas de casa como se o aluno não tivesse outras matérias. Ou os professores inventando qualquer desculpa para não deixar o aluno ir ao banheiro, o que eu já acho um tremendo de um absurdo, pois o aluno, além de já estar desgastado com atividades excessivas, ainda teria que lidar com proibições que podem até causar problemas de saúde. Por isso, se você não se sentir bem com a sua saúde, tanto mental quanto física, não vá à escola. Saúde em primeiro lugar. A sua saúde vale muito mais do que mais um ponto de uma atividade que você poderia ter feito. Porém, não recomendo que você fique faltando muito, pois algumas escolas podem até ameaçar de chamar o conselho tutelar, o que isso pode acabar dando ruim não só para você, mas como também a sua família. Mas de qualquer forma, aviso dado. Agora sobre a questão do bullying, é bem mais complicado do que parece, pois quanto mais tempo você passa na escola, maior são as chances de você sofrer bullying e até mesmo assédio. E querendo ou não, tem escolas que não fazem literalmente porra nenhuma em relação ao bullying, pois para eles o problema é o fardamento incompleto do aluno. E olha, eu não preciso dizer aqui que isso é extremamente grave, pois com isso o aluno pode até desenvolver problemas como isolamento social, ansiedade, depressão e, se duvidar, o aluno pode até cometer suicídio. Agora você entendeu o problema? Se já era ruim o aluno ter que passar 4 horas seguidas sofrendo esse tipo de coisa, imagina ter que passar 10 horas sendo vítima. E cara, se você é vítima desse tipo de coisa, não fique calado. Peça ajuda a alguém, nem que sejam seus pais, pois eles podem te ajudar a resolver esse problema e podem até te acalmar nesses casos. Eu sei como é difícil lidar com isso, mas tenha fé de que tudo vai melhorar. Não deixe que as críticas excessivas te afetem na sua vida. Você pode usar o seu potencial para ser uma grande pessoa no seu futuro. E pode acreditar, você tem algo de especial que o torna único.
Então nunca desista, pois você pode ser uma pessoa que significa bastante para alguns, mesmo que seja para poucas pessoas. A sua vida tem um propósito, mesmo que você não faça a menor ideia no momento. Mas quando você finalmente perceber, você será uma das pessoas mais felizes da sua vida. E se você precisar de ajuda, recomendo que ligue para esse número. Agora nós vamos falar da questão do possível aumento da evasão escolar. Suponhamos que você trabalhe de jovem aprendiz. Você dedica a parte da manhã para estudos e a parte da tarde para trabalho. Mas você foi obrigado a estudar em tempo integral. O que você teve que decidir se saía da escola para trabalhar ou se saía do trabalho para estudar. E com isso acabou aumentando a quantidade de jovens que saíram da escola para trabalhar. E sabendo disso, resolveram implantar o pé de meia, mas mesmo assim esqueceram completamente do propósito do jovem aprendiz. E sem falar na redução da convivência familiar. Então é aí que eu te faço a pergunta. Você prefere almoçar em casa com a sua família ou prefere almoçar na escola com seus colegas? Que certamente alguns deles devem ser insuportáveis. E se duvidar, a merenda de lá também não deve ser uma das melhores. Olha aí que coisa linda, ó. De qualquer forma, a escola tira a liberdade da família conviver com o aluno, pois geralmente os horários que eles oferecem são abusivos. E em algumas cidades não tem escolas que oferecem ensino de meio período, o que acaba complicando para os pais que desejam cuidar mais do aluno. Mas isso não chega nem perto da redução do tempo livre do aluno. Imagine que você chegue da escola às 5 da tarde e durma às 10 da noite, totalizando 5 horas de tempo livre, o que é muito pouco. Isso sem contar com as outras atividades que o aluno faz fora da escola, tipo academia, esportes, afazeres de casa, etc. O que acaba sobrando quase nada de tempo livre. E isso acaba sobrecarregando o aluno. E é claro que uma parte da culpa vem da obrigatoriedade da escola em tempo integral. Analisando todos esses problemas, vemos que o principal culpado é o uso do celular nas escolas. Brincadeira. Sendo em tempo integral ou não, certos problemas vão continuar existindo. Mas a questão é que, quanto mais tempo o aluno passa na escola, maior são as chances de ele ter que lidar com esses problemas. Que inclusive alguns deles nem poderiam ter existido se fosse permanecido o modelo de ensino de meio período. Mas por incrível que pareça, não são apenas os alunos que sofrem do tipo desses problemas. Os professores também teriam que lidar com alguns problemas do ensino integral. E nós vamos falar disso no próximo capítulo. Na minha opinião, isso estraga o tempo vago dos alunos, porque enquanto os alunos estão na escola, os alunos poderiam ficar em cursos ou outras coisas que eles quiserem fazer. Como eu já tinha falado anteriormente, a escola em tempo integral pode causar alguns impactos negativos aos professores, pois geralmente são eles que passam mais dor de cabeça além dos alunos. O primeiro impacto negativo é a sobrecarga do trabalho. Mais tempo na escola significa mais tempo de aula, reuniões e planejamento. Em algumas das vezes, os professores não ensinam em apenas uma escola, pois eles precisam trocar de escola de acordo com os horários de cada trabalho, o que isso pode elevar os níveis de estresse e ansiedade. Em alguns casos, pode até causar problemas bem mais sérios, o que pode causar mais conflitos em relação à vida pessoal. O segundo impacto é a desvalorização dos professores. Já não é surpresa nenhuma o fato de que o salário da maioria dos professores não é das melhores, mas isso vai bem além do que isso, pois eles teriam que gastar as suas energias com aqueles alunos indisciplinados, que ficam fazendo merda em horário das aulas, e em muitas das vezes eles nem recebem o apoio necessário, o que isso acaba causando o desânimo da maioria dos professores. E é claro que na maioria das vezes eles nem chegam a receber um aumento de salário justo para ensinar em tempo integral. O terceiro impacto é a pressão mental. A gente já sabe que alguns professores são pressionados para ensinar em matérias novas, mesmo que não seja do interesse deles. E o problema disso é, a partir do momento em que você deixa de ensinar por amor, mas sim por pressão, acaba resultando em uma aula chata e desinteressante para a maior parte dos alunos. Bom, nós já percebemos que a situação não está muito boa a partir do momento em que até os professores já se sentem desgastados, pois infelizmente muitos não estão preparados para ensinar em tempo integral, o que ninguém pode fazer nada, já que virou uma lei e agora é uma medida obrigatória. Mas no próximo capítulo nós vamos abordar sobre o anúncio e, é claro, a opinião dos pais. Enfim,
Analisando o anúncio, percebemos várias coisas que são fora da realidade. Ou melhor dizendo, pode até ser realidade em algumas escolas, porém não é o caso da educação em geral no Brasil. E por conta disso, vários pais criticaram bastante em relação a esse programa, relatando que não conseguiam acompanhar os seus filhos direito por conta desse programa. E alguns pais até migraram seus filhos para o ensino noturno, que não deve adiantar muita coisa, já que tem escolas que começam às 2 da tarde e terminam às 9 da noite, o que é um horário completamente bizarro na minha opinião. Isso sem contar que os pais reclamaram que esse modelo de ensino até impede o aluno de fazer algum tipo de curso, o que eu até concordo com eles, pois geralmente os horários que as escolas oferecem não dão direito de liberdade para o aluno aprender alguma coisa fora da escola. Na boa, não sei o porquê que muita gente vê o ensino de tempo integral como se fosse uma baita vantagem para o aluno, sendo que na maior parte dos casos não é bem assim que acontece. E no último capítulo eu vou dar minha opinião a respeito da educação de tempo integral e eu vou tirar as minhas próprias conclusões finais. Antes de finalizarmos o vídeo, eu gostaria de dar a minha opinião sobre o que eu acho da educação em tempo integral. Eu acredito que esse tipo de modelo funcionaria melhor se fosse da escolha de cada aluno ou dos pais, não uma medida obrigatória, pois não são todos os alunos que podem passar o dia inteiro na escola, e muito menos teriam escolas que poderiam realmente se adaptar ao período integral. Até porque as escolas não estão se tornando em período integral por conta da melhora do aprendizado do aluno, mas sim por pressão do governo. E se isso continuar sendo assim, eu lhe garanto que não vai aumentar a produtividade dos alunos. E o motivo? Simples. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Não adianta você passar o dia inteiro na escola, porém não aprender direito por conta que você já se sente sobrecarregado e muito cansado. Na boa, eu não acho que o ensino em tempo integral tem que acabar. Muito pelo contrário, elas deveriam existir se fosse da escolha de cada aluno. Mas isso não quer dizer que as escolas de meio período têm que deixar de existir. Assim como o caso das escolas de tempo integral, tem escolas que realmente funcionariam se fosse de meio período. As escolas de meio período estão entrando em extinção no Brasil porque justamente tem gente que não compreende isso. Não entendem as dificuldades que o aluno passa todo dia quando ele é obrigado a estudar em tempo integral. E sendo sincero, quando eu passo o dia inteiro na escola, eu sinto que eu desperdicei o meu tempo, pois eu realmente queria aproveitar mais a minha vida pessoal e queria fazer as coisas que eu gosto, que no caso é trazer vídeo para vocês. Pra mim, não faz sentido você passar mais tempo na escola do que em casa. E infelizmente, eu criticando ou não vai resolver em nada. E mesmo que esse vídeo tenha mais de 20 minutos, eu ainda acredito que ainda tem alguns aspectos que não foram citados nesse vídeo, porque justamente esse é um assunto bastante complexo, mas pelo menos eu consegui deixar claro a minha crítica ao longo desse vídeo, porque a escola em tempo integral, na verdade, é uma ilusão. E é isso. E agora vocês vão me ouvir no encerramento desse vídeo. Então, boa noite. E é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a escola em tempo integral. Espero que vocês tenham gostado. Antes de tudo, eu queria agradecer a alguns amigos meus por terem me apoiado ao longo da produção desse vídeo, porque esse vídeo deu bastante trabalho para esse vídeo. Por isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e se puder, ative o sininho também. E é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. E é isso. Foi por isso e até mais.